dia, hoje estamos aqui com o episódio 99 do Pod Jude e aí trazemos um caso que teve grande comoção nacional, que foi a morte de 7 crianças no Hospital Grace Sloan. E pra gente conversar sobre esse caso, eu tô com a presença da ilustríssima doutora juíza O'Hara Carvalho, a advogada Vanessa Doria, membro do Ministério Público Cauã Castro e a advogada Ângela Raissa. Bom, e pra gente entender melhor a situação, eu pergunto à doutora Vanessa, o que ocorreu? Bom, no dia 17 de julho de 2023, vieram a óbito 7 crianças no Hospital Grace Sloan. E qual foi o motivo para acontecer? Iniciou com a decorrência de um contrato administrativo que tinha entre o hospital e a farmacêutica há mais de 7 anos. Nesse contrato, eles tinham fornecimento do medicamento da criptosterida, que era utilizada com o tratamento das crianças e até mesmo era comercializada sem receita, um tratamento até genérico, no caso um medicamento simples. Só que, com a falta de estoque, a farmacêutica decidiu mudar a fórmula do medicamento para a criptosterida. Teve a prévia conversa com o diretor do hospital, teve a anuência deles continuar com o fornecimento do medicamento e isso continuou sendo fornecido e ministrado nas demais crianças, sem nenhuma complicação inicialmente. Só que depois de um tempo, vieram ter decorrências de saturações, pressão alta e alergias e afins, acabaram que essas crianças determinadas vieram a óbito. Doutora, eu lhe pergunto, diante do ocorrido que trouxe grande comoção na sociedade, quais foram as medidas tomadas e quem tomou as medidas? Bom, com o oferecimento do Ministério Público, com a denúncia, com todo o devido processo penal, legal, teve a tipificação dos crimes para homicídio culposo por parte do Hospital Grace Sloan e teve o homicídio doloso pela parte da farmacêutica, o JLTDA, tendo em vista que a culpa foi para o Hospital Grace Sloan por conta que eles tiveram ciência da veracidade da modificação do tratamento para as crianças da substância e o devido dolo para a parte da farmacêutica, tendo em vista que eles tinham conhecimentos técnicos acerca do remédio e mesmo assim prosseguiram com a administração falando que era realmente eficaz que nem um antigo remédio, sendo que não era pela conclusão do tratamento. Ok. Bom, depois de termos ouvido a acusação, eu passo a palavra para a doutora Ângela, que é da defesa, e eu lhe pergunto, doutora, quais foram os argumentos apresentados para contrapor os argumentos da acusação? Pois bem, o principal eixo defensivo por parte da defesa foi o fato de que as demandadas, tanto o hospital quanto a farmacêutica, elas não podem responder penalmente pelo crime, visto que se tratam de pessoas jurídicas e a essas são imputados apenas crimes ambientais. A defesa ainda requeriu a imputação do crime de calúnia por parte do Ministério Público, visto que este imputou a alguns servidores fatos que de fato não vieram a acontecer. Bom, doutora, já que a responsabilidade não cabe à pessoa jurídica, eu lhe pergunto, essa responsabilidade, a responsabilidade da lesão e das mortes, elas não deveriam sobrecair sobre os donos, tanto do hospital quanto da farmacêutica? Bom, neste caso em específico não, porque como já dito anteriormente, a esses seriam imputados apenas penalidades relativas a crimes ambientais, o que não foi o caso. Ok. Eu gostaria, Abraão, de fazer um contraponto acerca do que foi dito pela defesa. À vontade. Pois, no que diz respeito a isso, quanto a essa responsabilidade de fato, não se há responsabilidade penal, nós não podemos penalizar pessoas jurídicas por esses crimes, embora haja o dano. Todavia, existe a esfera cível, e é a esfera onde a gente recorre quando a gente não consegue penalizar essas pessoas. Portanto, havendo dano, havendo nexo de causalidade entre o dano e a atitude tomada, tanto por parte da farmacêutica quanto por parte do próprio hospital, Grace Sloan, assim,
como mudar essa esfera, não é a gente penalizar ele, só que agora no âmbito civil. Entende? Pois é possível essa penalização e em razão do dano e do quanto isso gerou uma comoção nacional, é tema de debates hoje em dia, discussão de inúmeros juristas, eu acho que há sim uma procedência de tomar conta disso, até mesmo como viés para que se crie uma jurisprudência a respeito. Entende? Totalmente. Aí, em relação à imputação do crime de calúnia? Quanto ao crime de calúnia, no caso que a defesa imputou ao Ministério Público. Exato. Eu considero isso talvez como ato até mesmo que inconstitucional. Isso deixaria o Ministério Público engessado. É a função do Ministério Público vigiar esse tipo de atitude. E uma vez que verificado que ele realizou a sua patrulha da maneira devida, só que foi durante o curso do processo, da ação movida, foi reconhecido que houveram falhas, mas falhas que não vieram do Ministério Público, mas sim da conduta dos agentes. Então, por mais que durante esse curso do processo foi verificado que não houve a culpa imputada pelo Ministério Público, não há o que responsabilizar o Ministério Público, pois é o estrito exercício da sua função que foi realizado aqui, foi tão somente isso. Além disso, Abraão, também tem que se falar a respeito da materialidade do delito. Calúnia seria se fosse imputado algo inverídico, certo? Todavia, ocorreu. O que foi imputado pelo Ministério Público ocorreu. Nós temos um fato. 7 crianças vieram a óbito, e isso é um fato. Não foi um mero engano do hospital ou um mero engano da farmacêutica. 7 crianças vieram a óbito. Nós, infelizmente, tiramos 7 crianças do seio das suas famílias, e isso é um fato. Então, quanto à materialidade desse delito tão hediondo de se falar a respeito, prova que, de fato, ocorreu o dano, houve o dano. Então, não há o que se falar quanto à calúnia, uma vez que é verídico que foi imputado pelo Ministério Público aos entes representados nesse processo, tanto a farmacêutica quanto o hospital. Bom, depois de termos analisado todo o caso, eu gostaria de ouvir a excelentíssima juíza Alhara. Diante dos seus conhecimentos jurídicos, doutora, qual foi a sentença que a senhora proferiu em relação ao presente caso? Bom, diante de todos os fatos apresentados pela denúncia, pela acusação, pela defesa, eu decidi julgar improcedente os fatos alegados pelo Ministério Público. Uma vez que tive que absolver os réus, pois pessoas jurídicas não respondem na esfera penal. Então, para os crimes que foram imputados, concurso formal, homicídio culposo, lesão corporal, absolvi todos os réus dessas acusações e decidi direcionar esse julgamento para a esfera civil, porque foi comprovado nexo de causalidade, houve dano e as famílias precisam ser ressarcidas por esses danos, indenização. Então, apesar de não responderem na esfera penal, eles vão responder civilmente. Esse é o veredito. Okay. Diante de sua sentença, eu gostaria de entender se isso é uma inovação que a senhora traz para o sistema jurídico brasileiro ou se isso tem fundamentação legal. Bom, não é uma inovação, já havia muitos julgados desse tipo, muitas jurisprudências, entendimentos. Então, está lá previsto no Código de Processo Penal, no artigo 386, que eu julguei o que me cabe na esfera penal e o que não me cabia eu transmiti para a esfera civil, assim como está previsto no CPP. É isso, telespectadores. Hoje pudemos entender toda a história por trás de uma situação que trouxe, mais uma vez, grande comoção para a sociedade brasileira. E com isso finalizamos. Agradeço a participação de todos presentes aqui. E semana que vem, no mesmo horário, o Pod Jude estará ao vivo.